Gratidão, com todo o coração, exaltando o nome do nosso Deus. Vamos lá, igreja. Aleluia! Canta, vitória! Deus que maia e nos campos que a morte destruiu, com a cruz a dor matou e pra pegar o sedutor. Mentiras e violência são os dados de Satanás. Porque as nações estão gelando os corações. Gritem, peçam ao Eterno, dá-nos mais coragem. Vamos
louvar ao nosso Deus. Muito bom dia a todos. Esse é o nosso momento da Santa Ceia. Bom, o momento da Santa Ceia, muitas vezes, ele
foi marcado mesmo pelo sofrimento de Cristo na cruz, pela agonia dele antes de morrer, pela forma como foi, e principalmente em cima de quem ele era, né? Um Deus vivo, um Deus homem. Eu queria ler uma escritura com vocês. Vamos ler 4 versículos. 4 versículos de forma destacada, somente no capítulo 26 de Mateus, tá? O primeiro deles está 26 a partir de 3. Diz assim: naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Próximo versículo, no 31. Os judeus planejaram matá-lo. No 31, diz assim: então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. O abandono, Cristo sofreu o abandono dos amigos e dos seus próximos. No versículo 59, diz assim, ainda do 26 aí: os chefes dos sacerdotes e todo o povo, todo o sinédrio, estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Estavam procurando aqui uma forma de caluniá-lo. E no último versículo, que é o 67, diz assim: então alguns dos que cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Bom, esses 4 versículos, embora fale de algo ruim, sofrimentos para Cristo, que o primeiro deles foi a traição. Jesus sofreu a traição, foi traído. O segundo foi o abandono. Jesus sofreu o abandono dos seus amigos e dos seus próximos. O terceiro foi a calúnia, né? Jesus foi caluniado, inventaram mentiras sobre ele. E o último que foi a agressão física, né? Jesus foi agredido fisicamente. Bom, a Bíblia não relata quantas vezes isso aconteceu em cada uma dessas situações. Pode ser que ele foi traído muitas vezes, pode ser que ele foi abandonado mais de uma vez, antes disso. Pode ser que por muitas vezes ele foi caluniado. Mas, embora todos esses versículos declarem coisas ruins em volta de Cristo, o que mostra com tudo isso é um homem corajoso. Porque essas coisas aconteceram antes de ele ir para a cruz. E se Jesus não fosse um homem corajoso, ele poderia desistir já com o 4º sofrimento, que foi a agressão física, né? Muitos de nós não conseguem fazer mais nada agredido fisicamente, dependendo da agressão. E ele, com muita coragem, reunindo suas forças físicas, né, ele enfrenta toda a situação da cruz depois de tudo isso. E por final morre em cima do madeiro. Pois bem, esse é o Cristo que estamos aqui para celebrar, para lembrar dele esta manhã, na ceia. Esse é o Cristo que deu a vida dele por nós. Esse é o Cristo que, enfrentando tudo isso, mostra para nós que, embora alguns de nós enfrentem isso na sua trajetória cristã, é necessário continuar com coragem para que outras pessoas no futuro conheçam a Ele. Amém? Convido todos a orar. Senhor Deus, poderoso é o Senhor, que com a sua soberania consegue ter misericórdia de homens que fazem mal para pessoas boas, Pai. O Senhor que, mesmo maltratando o teu filho, o Senhor teve o poder de olhar para os homens que fizeram isso com misericórdia, sabendo que era necessário esse sacrifício para que hoje nós pudéssemos estar aqui te adorando, hoje pudéssemos olhar para o Senhor com ânimo e ver que o Senhor foi muito corajoso, enfrentando todos os maus tratos
E é por isso, Pai, que queremos Te adorar na Santa Ceia, neste momento, queremos lembrá-lo, mas não só lembrá-lo, mas queremos honrá-lo, queremos lembrar do Senhor com muita honra que o Senhor deixou nesse mundo, e mais ainda hoje o que o Senhor tem no céu. Muito obrigado, Senhor, por ser um Deus poderoso, muito obrigado por ser tão bondoso conosco, muito obrigado por nos amar. É por isso, Pai, que queremos até o fim de nossas vidas declarar esse amor, queremos declarar aqui esta manhã, muito obrigado, Senhor. E tudo isso somente por causa de Cristo, Teu Filho, é que podemos dizer, falar, expressar essas coisas. Em nome dele agradecemos a Ti. Amém. Amém.
Continuando o nosso culto de adoração, esse é o nosso momento da oferta. Quero convidá-los a abrirem Mateus 22. Mateus 22, a partir do 15. A Bíblia diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo com suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não deixas de influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, qual a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? E eles lhes disse: De quem é essa imagem e esta inscrição? De César, responderam ele. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Bem, essa escritura, a frase que me chamou a atenção é a maneira como esses homens vão até Cristo e eles perguntam. Antes da pergunta, eles falam algumas afirmações a respeito de Jesus. Eles afirmam que Jesus era íntegro, Jesus ensinava um caminho verdadeiro, uma verdade, que ele não era influenciado por ninguém e que não se prendia à aparência de homens. Bom, são afirmações fortíssimas de uma pessoa íntegra. E o que isso tem a ver com a oferta? Que foi o ponto que eles colocaram aqui logo depois, dizendo do imposto. Mas Jesus, ele responde a pergunta a respeito do imposto e ao mesmo tempo fala da oferta. Porque aqui eles estavam falando de dinheiro, obviamente. E isso é uma questão que nesse mês de janeiro desafia muitos de nós com as questões dos impostos. Muitos tomam um susto quando chega aquele envelope do correio em casa e abrem, e aí a questão ali é pesada. Fala: nossa, mas é certo pagar isso ao Gil Arantes, lá em Barueri, né? Enfim, eu penso que cada um pensa isso quando... A gente se lembra do prefeito nessa hora, né? Interessante isso aí. Mas, até com isso, ali tem datas para você fazer esse pagamento. E é interessante porque essas datas mostram muito a nossa integridade para com os homens. E pensando na oferta, é algo que para nós são assuntos que queríamos perguntar isso para Cristo também. Será que é tão justo eles cobrarem esse valor de nós? Enfim, mas esses homens, eles fizeram essas afirmações a respeito de Cristo. Disseram com a boca deles: Cristo, o Senhor é íntegro. O nosso alvo em relação à oferta é também, da boca de homens, ouvir: você é íntegro. Eu espero ouvir isso, não para um elogio que eu queira receber, mas eu quero ter essa afirmação diante de Deus. Eu quero ser íntegro. Uma classificação de integridade diante dos homens é algo que é difícil de ser conquistado, porque eles estão ali ouvindo, aliás, eles estão nos vendo e eles estão prontos para falar se a gente está íntegro ou não. Enfim, mas o correto, a forma da gente ser íntegro diante de Deus é ser atencioso com as duas partes aqui. Cristo, ele quis abordar essa questão dizendo: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a oferta é o momento onde agora aqui, a gente vai também ser íntegro com Deus.
É o momento que a gente tem de, preparadamente, a gente chegar a Deus e ser íntegro diante dele. E não para o nosso próprio ganho, mas para o ganho de pessoas que estão aqui, pessoas que virão, pessoas que ouvirão sobre Cristo no futuro. Bem, espero também me encaixar nesse padrão de Cristo, com toda integridade. Estou muito animado com isso e é o que eu espero fazer nesse momento. Bom, convido todos a orar comigo. Amém. Muito bom. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos ensina a sermos pessoas íntegras. É verdade. Pai, embora muitas vezes, diante dos nossos problemas, diante da nossa falta de organização, diante da nossa falta de agenda, não conseguimos ser íntegros, Pai, com os homens, Pai, queremos tanto agradecer ao Senhor porque o Seu ensino é para que a gente consiga fazer isso de forma excelente. Obrigado porque muitos de nós, por natureza, não temos excelência, mas o Senhor nos chama, o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra o exemplo pessoal do Senhor na Bíblia, quando o Senhor trata de assunto relacionado ao dinheiro. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado por nos ensinar essa forma de também adorar o Senhor com o que recebemos de Ti, Pai. Na verdade, tudo que temos já é do Senhor. A nossa vida, ela está dependendo da ordem do Senhor a cada manhã, em ela continuar ou não. Mas agradecemos, Pai, porque esta manhã a Tua ordem foi que nossa vida continuasse, Pai. Obrigado porque com isso a gente pode agora nesse momento adorar o Senhor com as nossas ofertas. Amém. Podemos agora, Pai, poder reconhecer que graças ao Senhor temos tudo que temos, somos tudo o que somos, Pai. A gente te agradece por tudo, principalmente por Cristo. E em nome dele eu oro e agradeço. Amém. Amém.
Cristo Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Vim para te adorar no alto. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom, irmãos, então vamos ter aquele nosso ótimo convívio. Vamos dar um abraço caloroso, vários visitantes. Sejam bem-vindos à casa de Deus. E logo mais retornaremos com o nosso louvor. Posso bater essa
Cantemos. Receber o nosso líder, que hoje vai ministrar nossa palavra, que é o Marcos hoje. Olá, Marcos. Não fala nada aí, Marcos. Fala tudo, Marcos. Amém. Bom dia. Bom dia. Irmãos, amigos. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu sei que esse final de ano, como o Léo nos preparou antes, né, para todas as festas, né, onde uns iam viajar, uns iam passear, uns iam estar por aqui, enfim. Nós também saímos um pouco, mas estamos de volta. E o Léo já tinha pedido que eu me preparasse também durante esse tempo para que pudesse trazer uma mensagem para a igreja. E é com grande alegria que eu gostaria também de compartilhar com vocês o que eu tenho lido e aprendido. Eu gostaria de poder compartilhar essa mensagem hoje com a nossa igreja e com vocês também que estão nos visitando aqui. Sejam bem-vindos. E com certeza a palavra é para todos nós, amém? Para aqueles que não conhecem, para aqueles que conhecem, que estão chegando, e para nós também que somos discípulos e que lemos a palavra diariamente. Vamos fazer uma oração. Nosso bom Deus, Pai Santo, Deus amado, glorioso, muito obrigado por mais uma oportunidade, Pai, porque nós estamos aqui, reunidos para poder louvar, glorificar o Teu nome e aprender do Senhor, Pai.
Sabemos que a violência tem sido tão grande, Pai, hoje na humanidade, Pai. E poucos, Deus, tiveram a oportunidade de hoje, Pai, estar vivendo esse dia de sol, Pai. Por isso eu oro ao Senhor para que nesse momento da palavra, Pai, cada um de nós possamos abrir nossos corações, Pai, e possamos nos encher de fé, de misericórdia e arrependimento, Deus. Que o Teu Espírito possa estar comigo, Pai. Que o Teu Espírito possa falar, Deus. Me dê coragem, Pai, como diz a canção feita ao Senhor, Pai. E nos dê, Pai, um entendimento, Pai, de estarmos na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, irmãos. Gostaria de pedir para vocês abrir a Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, no versículo 1. Diz assim: naqueles dias, João Batista, pregando no deserto da Judéia, ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Amém, irmãos? Aqui nesses 3 versículos, nós vemos que João Batista já estava anunciando a mensagem de Deus. Na verdade, não era algo tão novo. Ele estava apenas continuando o que Deus já vinha falando há muito tempo para os homens. E de fato, se nós olharmos para essa mensagem aqui e ver que como João Batista pregava no deserto da Judéia, nós hoje também entendemos e vemos que hoje Deus também está sendo pregado em todos os lugares. Muitos lugares que nós ainda nem imaginamos, mas Deus está sendo pregado. Deus está sendo anunciado como João estava anunciando aqui. Deus está sendo tão anunciado fortemente que muitas vezes nós falamos assim: por que as pessoas não estão ouvindo a Deus? Mas Deus está sendo anunciado. A Bíblia fala que quando toda a humanidade puder ouvir e saber de Deus, Cristo voltará. Mas sabe de uma coisa? Nunca se ouviu falar tanto em Deus como se fala hoje. Nunca se ouviu falar tanto em Deus. A mídia fala o dia inteiro de Deus. Liga a sua televisão, tem vários canais o dia inteiro. Canais de rádio, você sintonia o dia inteiro, programas após programas falando de Deus, falando da mensagem de Jesus. Deus está sendo falado, Deus está sendo anunciado. Mas sabe uma coisa? Deus está sendo tão anunciado, está sendo tão constante anunciar a Deus, que Deus está virando motivo de consumo. Porque aquele que mais anuncia a Deus, aquele que mais vai falar sobre Deus, vai esperar receber algo em troca. E tem sido assim também anunciar a Deus. E qual é a diferença? Que quando João estava anunciando a Deus aqui, ele estava falando o seguinte: arrependam-se. Arrependam-se. E hoje o que mais ouvimos falar de Deus? Vocês terão bênçãos. Vocês terão milagres. Venham, compre um pacote. Você vai receber o mês inteiro, o ano inteiro. Você vai receber o ano inteiro. Deus está sendo tão pregado fortemente, mas também está sendo banalizado o nome de Deus. Porque as igrejas estão cheias. O povo está ouvindo falar de Deus. E se o povo está ouvindo falar de Deus, e se a mídia está pregando tão quanto antigamente não pregava, as redes sociais,
Quantas pessoas que não usam o seu Facebook anunciam a Deus lá? Fala lá de Deus, de alguma maneira. E quem não fala muitas vezes é até julgado. Porque naquele Facebook não fala de Deus. Até julgamentos acontecem. Mas de que maneira Deus está sendo anunciado? Essa é a pergunta. Porque quando João Batista falou aqui, ele falou: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E sabe quem queria vir? Aquele que causou polêmica, aquele que fez virar do avesso o cristianismo. Até porque leis que eram exercidas lá do Antigo Testamento, coisas mudaram. Cristo, quando pregou no sábado, foi um escândalo, porque não podia fazer. Mas sabe qual foi aqui a mensagem de Deus? Era o arrependimento. E se há tantas falas no nome de Deus, por que não há arrependimento? E eu estou falando por que não há arrependimento, porque eu fico triste, muito triste, quando nós olhamos para a nossa vida e você fala assim: nós estamos presos dentro da própria casa, porque você não sabe se vai sair no portão e vai poder viver para voltar. Por isso agradecemos aqui, por estar aqui hoje. Amém. Porque a violência cresceu. Porque nós vamos falar aqui na Bíblia que quando Jesus voltar, vai acontecer algo muito inesperado. Sabe, pais vão matar filhos, filhos vão matar pais, irmãos vão se virar contra irmãos. Irmãos, o reino de Deus está sendo proclamado. Sabe, Deus, Ele quer fazer uma revolução na vida de cada um de nós, porque o nome dele está sendo banalizado. Salomão, quando fala em Eclesiastes que é melhor estar na casa de luto do que estar na casa de festa, ele fala que você estando lá, você vai se deparar com a morte, e cada vez que você for no velório, quando morrer um ente querido seu, você vai falar assim: eu já vi isso. O ser humano vai morrer um dia, então eu já estou acostumado, não vou sofrer tanto. E tem pessoas hoje que olham para Deus tão distante. Eu já conheço Deus, eu sei quem é Deus, não precisa me falar tanto, nem convidar para a sua igreja, porque eu já estou ouvindo falar de Deus. Eu ouço lá na televisão, na minha casa, eu ouço no rádio, eu já estou ouvindo falar, não precisa falar tanto. Mas cada um pega a estação que quer colocar lá, né? Quando está falando de arrependimento, opa, isso aqui. Marido que briga em casa com a sua mulher, opa, isso aqui eu não quero ouvir, porque já briguei com a esposa ontem, já ouvi mais coisa. Mulher que precisa se arrepender com o marido, vai lá quando está passando aquela parte lá do arrependimento, já não quer ouvir. Mas se é prosperidade, se é jejuar porque vai ganhar maravilhas, se é fazer 30, 300 orações porque vai ser... agora, aí eu vou fazer. Aí eu vou fazer. Sabe, não foi só aqui quando Deus colocou. Quando João estava pregando aqui, já era uma continuação, porque Deus já havia falado muito fortemente com os homens e não tinha acontecido nada. Em Jeremias capítulo 1, gostaria de convidar vocês a estarem lá comigo, que lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4, quando Deus chamou o homem a falar no nome dele, porque assim nós ouvimos também na quinta-feira, quando o Jurandir falou aqui sobre ser amigos de Deus, e quando o Jurandir falou que o amigo de Deus naquela época foi Moisés, e por isso Deus também se tornou amigo de Moisés. Mas sabe, Deus sempre esteve falando com os homens, anos após anos, para que houvesse arrependimento, para que houvesse mudança na vida. E com Jeremias, Deus falou assim no versículo 4, capítulo 1, versículo 4: a palavra do Senhor veio a mim dizendo:
Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profetas às nações. Mas eu disse: ó soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Deus fala aqui: não tenha medo deles, sabe por quê? Porque cada um que prega fortemente no meio sobre Deus, sobre o arrependimento dos pecados, quando fala a verdade, o povo cai em cima. Porque quando Jesus fez isso, o povo caiu em cima de Jesus. Mas Jesus não teve medo. Amém. Porque assim como foi pregado para Jeremias aqui, Jesus já era Deus. Mas Deus precisou falar fortemente com os homens. E Deus está falando com cada um de nós diariamente. Sabe o que? Se arrependam. Irmãos, eu tenho falado para vocês que é incrível estar nessa igreja e ver as pregações como são lidas aqui. São pregações de arrependimento. Muitas vezes nós saímos daqui cabisbaixo. Muitas vezes nós estamos sentados aí, muitas vezes eu estou sentado aí e falo assim: uau, essa veia na veia. E aí você nem olha para o pregador, você baixa a cabeça assim. Só espera vir a próxima, você fala: uau. Aí você olha para a Bíblia, dá uma folhada. Aí depois você olha para o pregador e fala: cara. Mas sabe, Deus está pregando fortemente. E Ele quer homens corajosos. Não importa se você é jovem. Sabe? Amém. Um tempo atrás, nesse grupo de louvor, tinha alguns irmãos que estavam cogitando em fazer aulas. E começaram a fazer aulas ainda muito jovens. Porque nós fazemos aulas no grupo de louvor à tarde. E isso tem sido maravilhoso, porque a gente estamos vendo pessoas se levantando para pregar sobre a palavra de Deus. Cada vez mais irmãos estão pregando. Daqui um dia também vai estar pregando aqui no púlpito para todos nós. Mas sabe o que Deus tem falado para cada um de nós? Tenha coragem de pregar a verdade. Em Jeremias aqui, neste tempo, Jeremias estava pregando tão forte porque o povo estava em pecado. Na Jerusalém, Deus estava pondo à prova o coração. Deus estava colocando Jerusalém nas mãos dos babilônios, assim como Judá, assim como Samaria. Sabe por quê? Porque havia pecado. Em Negueb, todas as cidades estavam em pecado, porque os homens não queriam se arrepender. E cada um de nós aqui também, muitas vezes ficamos questionando por que as coisas estão acontecendo, ou por que não estão acontecendo. E sabe por que muitas vezes não acontece aquilo que nós esperamos que aconteça? Porque há pecado. E sabe por que acontecem coisas que nós não queremos que aconteça? Porque há pecado. Porque não há arrependimento. E Deus falou: pregue, fale a palavra de Deus, exorte. Sabe, irmãos, hoje nós somos irmãos na fé. Aprendemos que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e amar uns aos outros. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes não é isso que acontece na igreja de Deus, em todas as igrejas, seja ela pequena ou seja ela grande. E sabe de uma coisa? Lá no meu bairro é assim: eu saio de casa e vou no mercado. Eu acho que deve ter mais ou menos uns 150 metros. Aí eu saio de casa, na hora que eu viro a esquina, eu passo por uma igreja. Aí eu subo a rua, tem mais uma igreja. Aí eu faço a curva, aí passou mais duas casas no bar, aí tem mais uma igreja. Aí tem mais dois bar, aí tem mais uma igreja. Aí quando depois que eu vou chegar no mercado, aí tem mais uma igreja. Amém? Amém. Não é? Que bom! Mas, e o arrependimento? E seguir a palavra de Deus? Porque o povo aqui, lá no Antigo Testamento, já conhecia, já sabia, já ouvia falar de Deus, mas continuava pecando contra Deus. E muitas vezes eram exortados por homens, mas sabe do que? É só um homem. Mas a palavra de Deus estava sendo falada. Nós estamos no início do ano de 2014. Como vai ser? Daqui mais 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Aqui em Jeremias, ele diz no capítulo 13, no versículo 14, Deus fala através de Jeremias:
Ele diz assim: eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem compaixão me impedirão de destruí-los. Uau! Deus é tão bom! Por que esse pregador está falando isso? Deus é misericordioso? Com certeza Deus é misericordioso e Deus é bom. Mas sabe, irmãos, Deus, Ele quer arrependimento. Deus, Ele quer arrependimento. Muitas vezes nós estamos aqui unidos na presença, no total, mas em unidade. Será que nós estamos unidos? Todos nós temos uma amizade igual um para com o outro? Ou quando você traz um visitante como você trouxe aqui hoje, você vai falar assim: para aquele lá eu não vou apresentar porque eu não tenho bom convívio para ele. Ah, para aquela lá eu não vou apresentar porque eu não tenho bom convívio com ela. E aí eu vou apresentar. Será que isso acontece? Ou será que nós estamos tão unidos que não depende de nada? Nós realmente estamos nos amando uns aos outros. Sabe o que Deus espera? A sinceridade de coração, amor, compaixão. Ser discípulo de Jesus não é frequentar a igreja. Ser discípulo de Jesus não é apenas convidar. Ser discípulo de Jesus é viver a Bíblia, é viver o arrependimento. A palavra é dura, mas é boa, sabe? Até quando? Até quando as coisas vão ser assim? Até quando? Hoje, nós vemos que as pregações, como eu disse no início, elas são light, né? E até porque é uma concorrência, né? Se pregar muito forte, os irmãos ligam para outra igreja. Se pregar a verdade, o irmão vai lá no centro da cidade, naquela igreja que promove lá. E aí você está lá no meio da multidão, e você fala, uau, aí você olha para um que você não conhece ninguém. Você pode sair de lá e fazer o que você quiser. E muitos homens estão pregando isso, banalizando o nome de Deus. Capítulo 14, versículo 13. Disse assim Jeremias: mas eu disse, ó soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra, nem a fome, eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Uau! Jeremias falando isso com Deus, Deus falando com Jeremias. E como que eu vou falar isso para a humanidade? Como que eu vou dizer que os profetas estão falando mentira? Milagres. Sabe, irmãos, a Bíblia é um livro de ensinamento. Deus fez milagres, Jesus fez milagres, seus apóstolos fez milagres. Deus nos ensina a viver. Deus nos dá uma direção com a Bíblia. Sabe como que eu quero que você viva? No meu caminho. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Ame a Deus e ame ao seu irmão. E pregue a palavra. Viva intensamente. Cuide da sua família, hein? Esteja na igreja, hein? Conduza. Seja exemplo. Sabe? Faça isso. Seja fiel a Deus e os milagres vão acontecer. Porque você vai estar obedecendo o que Deus está pedindo para você fazer. Agora nós vamos ficar aqui esperando milagres acontecer. E não vamos fazer nada. Até quando? Até quando nós vamos ficar aqui? A igreja está crescendo. Amém. Estamos esperando um milagre para poder sair daqui. E o que nós estamos fazendo? Com as nossas ofertas. Não, mas vai haver um milagre. Vai aparecer um salão
Sabe, eu tenho olhado para o salão ali quando eu passo naquela padaria com a minha esposa à tarde. Tem um prédio ali que eu sei que vocês que são de Osasco que conhecem mais do que eu. Tem um prédio lá atrás em construção, desde que eu vim aqui para Osasco, tem acho que 3 ou 4 andares, não sei. Eu fico olhando para aquele prédio e falo assim, a igreja devia ser ali. Amém. Eu falo, a igreja devia ser ali. Era ali que era para ser a igreja. E nós ficamos nos apertando aqui. E aí, se a gente convidar mais gente, não vamos nem poder convidar mais, porque senão vai passar e o pessoal vai multar, porque está todo mundo lá na rua. E o nosso coração? E fazer aquilo que Deus está falando? Muitas vezes nós não fazemos isso. Mas sabe por quê? Porque nós estamos esperando a boa mensagem. A boa mensagem. E quando isso vai acontecer? Sabe por quê? Muitas vezes, e na verdade é que nós não confiamos em Deus. Porque nós ficamos olhando uns para os outros, aí você fala, poxa, assim, mas acho que não vai dar. Aí você fala, é mesmo, não vai dar. Aí você fala com o outro, mas acho que não vai dar, porque as ofertas, acho que não vai dar. Olha, sabe, eu tinha que cuidar, eu tinha que zelar, eu tinha que cuidar lá do meu casamento, mas sabe, mas acho que não vai dar, porque eu não tenho tempo. É verdade, não vai dar. Olha, eu tinha que servir na igreja mais tempo, e sabe, irmão, acho que não vai dar, é verdade, não vai dar, você não tem tempo. Nós estamos confiando mais em homens do que em Deus. Deus fala o que temos que fazer, mas sabe o que nós estamos fazendo? Fazendo como está falando. E sabe o que foi que Deus falou para Jeremias? Fale sobre isso. Capítulo 17. Fala, Marcos. Capítulo 17, no versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz a humanidade mortal a sua justiça, mas cujo coração se afasta do Senhor. Irmãos, eu sei, olha aqui, nós temos como igreja um discipulado, onde nós nos encontramos, conversamos, isso é ótimo, falamos do coração, falamos do arrependimento, precisamos ter alguém para conversar, para expor as nossas dificuldades, alguém que possa ajudar a mim, quando eu estou com dificuldade, não consigo ler a Bíblia, estou lá atormentado e preciso falar com alguém que vai lá me aconselhar, que seja o meu discipulador e que fale, olha, realmente, não, você não está conseguindo, você precisa mudar, você tem que tomar decisões, você precisa... É bom o discipulado, mas precisamos tomar cuidado com essa confiança, porque muitos não conseguem se arrepender diariamente da sua vida, sabe por quê? Está esperando o discipulado acontecer. Quando eu tiver o discipulado, aí assim eu acho que eu vou me aconselhar com a minha esposa. Aí 3 meses não acontece discipulado. Aí tá lá, bicudo, 3 meses. Olha o Marcos lá, bicudo lá. E a mãe pedindo ajuda para os irmãos, porque o Marcos não quer ter tempo com ninguém, está esperando para se arrepender. Aí passa uma semana, aí passa mais uma semana, aí mais uma, e mais outra. E você liga para um, não vai dar para acontecer agora, ou então... O arrependimento é porque você vai estar com alguém, né? Poxa, sabe para quem é pai aqui? Menciona isso, pensa em você que dá direção todos os dias para o seu filho, você educa ele, aí quando ele fica lá precisando de ajuda, ele não vai te procurar não, ele vai sair procurando os amigos lá na rua. Mas você vai saber por boca de outro, olha, seu filho estava buscando ajuda lá, porque falando que está com dificuldade na escola, porque ele... Aí você fala, puxa, meu filho, eu que criei ele, eu que eduquei, ele está buscando ajuda lá fora para mudar, e eu estou educando ele. Vamos colocar no lugar de Deus assim como pais. Quem nos criou? Quem foi que nos criou? Quem que nos dá a direção? Quem que está nos educando? Quem está falando comigo e com você diariamente? Quem está falando? E nós estamos esperando, sabe o quê? O próprio homem que depois nós vamos falar assim, poxa, aquele cara era meu discipulador, mas olha, não tem amizade com ele mais, hein? Muitas vezes nós temos esse laço, mas por alguma coisa que acontece no nosso coração, nós perdemos aquilo que Deus nos deu.
e nós ficamos degradando um com o outro. E sabe o que Deus fala? Arrependam-se. Ele continua no versículo 6 e ele fala assim: esse homem que confia no Senhor, ele diz no versículo 6, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deus há de nos julgar. Sabe, até a cidade de Tofete aqui levou o castigo de Deus. E Deus é justo, sabe? Deus levou todos os cativos aqui. E isso está acontecendo com a gente. Eu estava ontem ainda fazendo os finais aqui da aula, por volta de 1h30 da manhã. Meu filho não tinha chegado em casa ainda. E eu ouvi um carro fazer uma derrapagem muito brusca e vi uns gritos. Esperei muita pancada, mas não veio. Não levou 5 segundos. Novamente uma onda de gritos de mulheres. E aí veio uma pancada. E mais uma. E soando alarme de carro. Meu coração tremeu. Eu saí na rua. Tinha uma topique que foi subindo, cheio de pessoas. Perdeu o freio e voltou de ré. E bateu em cima de um carro que está na frente de um bar aberto com pessoas sentadas na calçada. E eu fiquei parado olhando e fiquei pensando, meu filho não está em casa. Mas sabe, eu falei, minha confiança está em Deus. Meu filho não é um cristão, não. Ele não estudou a Bíblia e não foi batizado. Mas ele andou comigo na igreja, com a mãe dele. Ele conhece as palavras do Senhor. Tá bom, ele tem sido filho obediente. Ele não estudou a Bíblia e não foi batizado. Eu sei que se acontecer algo com meu filho, eu vou ficar muito triste. Porque a Bíblia fala que nós devemos ser batizados para receber o perdão de Jesus. E que nós devemos andar com a igreja dele. Mas sabe, eu guardei meu coração, voltei para dentro confiante e voltei a estudar a Bíblia. Mas eu confesso que eu não dormi enquanto ele não chegou. A maldade está aumentando cada vez mais. Os filhos já estão matando os pais. Os pais já estão matando os filhos. Os irmãos da igreja já estão relutando uns com os outros. Sabe o que Deus falou? Pregue a eles, se não houver arrependimento, vai vir a destruição. As cidades aqui de Samaria, de Tofete, cidades de Jerusalém, de Judá, foram entregues na mão dos babilônios. E depois os babilônios também foram levados ao castigo de Deus, porque também pecaram. Sabe, irmãos? Onde é que está o nosso arrependimento? Eu saí de férias e fiquei pensando, que aula maravilhosa que o Leonardo fez pra gente. Ele foi tão sincero. Ele falou para que pudéssemos ter confiança e prestar muita atenção no que está aí acontecendo. E se você não prestou muita atenção, eu lamento.
Mas muitas coisas aconteceram nesses tempos de festas. E eu estava em lugares de festas. Mas sabe, aquela mensagem estava batendo na minha cabeça. Preste atenção. Cuidado para nesses momentos você não falar das coisas que o ano inteiro já quis ser resolvido. Cuidado para não cair na bebedeira. A palavra de Deus é pregada. Eu estou falando aqui do Leonardo, mas são todos os outros irmãos que pregam. José Antônio, Felipe, Jurandir, Ayrton, Leandro. Sabe, Deus quer usar fortemente cada um de nós. E a pergunta é, como Deus quer me usar? Você chegou aqui, né, para visitar essa igreja e está falando, uau, que pesado, né? Mas você deve escolher. Ou você faz o que você quer fazer, continua fazendo. É simples. Olha, Deus não é o Deus que Ele vai pegar você e vai falar, senta, fica aí, vou te algemar e você não vai sair daí. Não. Deus é bondoso. Ele vai falar, olha, levante, saia, passeia, vai até onde as suas vistas alcançaram. Amém, jovens? Vão, podem ir. Vamos lá, até onde seu coração mandar. Vocês são jovens, aproveitem a juventude. Aproveitem. Mas sabe o que Ele fala depois? Tenha certeza que Deus vai ajudar você. Meu filho tem 22 anos, a minha filha tem 15. Minha filha é batizada hoje, amém? Ela está animando o irmão dela. Ele está animado. E minha filha jovem, ela quer ir para muitos lugares. Ela quer ir para muitos lugares. E com 15 anos, não é só andando, né, que vai para muitos lugares, né? Os corações vão para muitos lugares. Uau! E aí você fala, deixa eu ensinar direitinho que Deus está me ensinando aqui para o meu filho. Porque Ele fala em Deuteronômio, fala o quê? Todos os dias, andando pelo caminho, sentado, fale com seus filhos, ensine tudo aquilo que eu os ensinei. Amém. Cadê minha filha? Ah, tá ali. E aí você fala, filha, agora não é hora. Agora não é hora. Jovens, tem coisas que não é hora. Tem coisas que precisam esperar mais. E sabe, confie em Deus. Porque se for de Deus, isso não vai passar. Vai ficar só esperando o momento de Deus acontecer. Mas eu não devo me desesperar, sabe por quê? Deus está no controle. Se eu estiver fazendo, se você estiver fazendo aquilo que agrada a Deus, sorria. Você está sendo filmado, que Deus está te olhando. Deus está olhando lá no seu coração. Deus não é como nós aqui que olha para você e fala assim, olha, você está bem, meu irmão? Você está cabisbaixo? Olha, eu acho que, não sei não, hein? Acho que as coisas não estão boas com você, não. Nós achamos. Deus tem certeza. Ele olha para você e fala, eu sei que está no seu coração aí, eu sei que está no seu. Deus, Ele sabe de tudo. Amém. Sabe, por isso que Ele dá essa orientação. Arrependam-se. Volte-se para Deus. Sabe, irmãos, os profetas de Deus estão pregando o nome de Deus em vão. Infelizmente, irmãos, isso precisa ser dito. Sabe, Jesus causou polêmica em muitas coisas. Olha, irmãos, esse mundo da mídia, eu sei aqui, tenho certeza, né? Que ninguém aqui dos discípulos, ninguém assiste a novela das 8. Ninguém assiste.
Amém. Ninguém assiste, né? Porque, bom, lá na novela, o que passa lá na novela? Passa as famílias, né? Passa aquele casal lá que a mulher está lá, seduziu o homem lá na empresa, né? Conquistou o coração dele para poder ganhar toda a grana dele. Colocou veneno, ninguém assiste essas coisas, né? Colocou veneno lá na comida dele e ele foi ficando cego. Ninguém assiste aqueles casais lá, né, que estão brigando lá pelo bebê, né? Aqueles 3 lá, mais aquela uma lá. Ninguém assiste, ninguém vê isso aí. Ninguém está vendo nada disso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe qual é a expectativa da direção dessa novela? Aqui atrás dos bastidores, tá? Alguém está sendo convidado para cantar um casamento lá. Tem um grupo evangélico aí, muito conhecido, fiel a Deus, que prega quando canta. Está sendo convidado a fazer um casamento. Isso não está na mídia ainda, mas está acontecendo. E sabe qual é a mensagem? Não importa quanto você quiser em dinheiro, hein? Eu pago porque eu sou Rede Globo e eu quero colocar isso. Irmãos, está sendo cogitado isso. Não sei se vocês vão ouvir falar disso. Mas está sendo convidado grupos fortes que pregam a Deus para fazer um casamento. E a posição é: não importa quanto você pedir, eu pago. Vamos esperar para ver, né? Ninguém assiste aqui na novela das 8, então ninguém vai ver também. Mas sabe, irmãos, isso está acontecendo. E ainda assim a humanidade continua pecando contra Deus. Por mais que nós não queremos, muitas vezes se enroscamos no meio de tudo isso. Mas o fato é, nós não vamos ser santo como Jesus, porque Jesus não teve pecado. Nós somos seres pecadores, levados ao arrependimento. E o que Deus espera é que, ainda que vamos errar daqui a pouco, quando sair, urgentemente nós vamos lembrar da mensagem dele e vamos falar: Deus, eu me arrependo e quero mudar a minha vida. Então, se você que está nos visitando também está ouvindo isso, e você sabe o que está acontecendo com a sua vida, porque eu não sei, e nem tão pouco a pessoa que te convidou sabe no íntimo o que está acontecendo, mas você sabe, você vai sair daqui com um desejo forte de aprender o que Deus quer para você e fazer a sua vida mudar. Amém. E nós que somos discípulos e conhecemos a palavra de Deus, que fomos batizados há um ano atrás. Eu fui batizado há 14 anos atrás. Está vendo como nós precisamos uns dos outros para ajudar aqui? A minha esposa está me ajudando há 14 anos atrás. Mas eu sei que você foi batizado há 15, 16, 20, 30. Mas o arrependimento. O Jurandir falou aqui também, com a continuação, quando o Jurandir falou aqui na quinta-feira sobre a glória de Deus, eu falei: puxa, o Jurandir vai ler aquela escritura lá, e eu vou ter que mudar a escritura, mas eu não vou nem falar mais sobre isso. Mas, aí ele falou outra escritura. Ele falou sobre outro profeta. Mas, obrigado, Jurandir, pela hora de quinta-feira, que já na quinta-feira me fez arrepender de algumas coisas que eu iria fazer no final de semana, por ouvir a palavra de Deus. Eu tinha até uma direçãozinha assim, mas aí eu fiquei ouvindo e falei: nossa, a direção é outra, e eu precisei mudar. E alguém precisa ser usado por Deus. Mas sabe como que nós não vemos Deus? Então, né, se nós não vemos Deus, ficamos com a imagem dos homens. Mas sabe de uma coisa? O Jurandir falou sobre a glória de Deus, né? De Moisés. E quando eu estava lendo também essa passagem,
E eu, nesses tempos aí, falei com a minha filha, falei com a minha esposa, veja só isso, olha que incrível. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque é assustador. É assustador. Mas vamos lá em Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 2. Eu quero ler uma parte. Irmãos, não se contenham porque nós estamos lendo muitas escrituras hoje, amém? Amém. Mas é a palavra de Deus que tem que ser dita e lida e aperfeiçoada. Nós já estamos no final. Ezequiel, capítulo 1, no versículo 2. Vamos ver o que foi que aconteceu com esse homem. E eu quero saber se você tem o desejo de acontecer isso com você ou não. Mas uma coisa eu te falo: tenha cuidado com os seus pedidos. Capítulo 1, versículo 2 diz assim: foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor estava sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam com bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência, os seus rostos, os 4 tinham o rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima, como um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e de outro, e 2 asas que cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente, para onde quer que fosse o espírito eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão acesos, eram como tochas. O fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como brilho, com perilo. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se levantavam do chão, as rodas também se levantavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas o seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se levantavam do chão, as rodas também se levantavam com eles, porque o mesmo espírito estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava que parecia uma abóbora, reluzente com gelo e impressionante. Debaixo de cada ser vivente estendia 2 asas ao que estava mais próximo, e com as outras 2 asas cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam suas asas. Então veio uma voz de cima da abóbora, sempre às suas cabeças, e quando elas ficavam de asas fechadas. Assim, da abóbora sobre as suas cabeças, acima da abóbora sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser cintura dele parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo. E uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o esplendor do Senhor. Era
ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Irmãos, se você depois puder ler novamente e tente imaginar isso que foi revelado a Ezequiel, com certeza nós não ficaríamos nem um segundo perto para ver, iríamos nos apavorar de medo, porque aqui estava falando não da imagem de Deus, mas da maneira que Deus pôde aparecer com a glória dele, para que o homem pudesse confiar e se encorajar a falar a verdade. As pregações, sabe, irmãos, se nós não tomarmos cuidado com o pecado que está rodeando a humanidade, até mesmo nós que estudamos a Bíblia vamos começar a fragmentar, sabe? Precisamos tomar cuidado com isso. O pecado é o pecado, precisa ter arrependimento ou então haverá morte. Se não houver arrependimento e haver a morte, nós sabemos que aquele que não se arrependeu não vai para o céu com Deus. Então precisamos pregar sobre o pecado. Tem que haver mudança. Precisa haver mudança. Eu comentei essa questão da novela porque essa questão está muito forte na humanidade. Tem direitos e direitos brigando para a questão do homossexualismo, e não podemos falar isso mais na igreja. Não podemos falar mais. Mas Deus fala: pregue a todos os povos, não tenha medo deles, porque eu sou o Senhor e estarei com você. Amém. É radical isso. Nós vamos resistir? Você vai resistir? Vai causar confusão quando eu falar aqui, será que um dia nós vamos fazer o casamento de igreja, essa igreja? Desconfortável, né? Uau! Isso é horrível, né? Mas nós estamos decididos a fazer a vontade de Deus mesmo? A guerra está vindo aí. O inimigo está trabalhando. As redes sociais estão aumentando. Nós não estamos falando de pequeno grupo, nós estamos falando de um grande grupo. Imagine milhões de pessoas falando sobre isso. Se você não fizer, você vai morrer. Quem vai querer ser pregador? Quem vai querer ser pastor de igreja? Não vai ter mais pastor de igreja então? Jesus, ele falou palavras que criou e causou muitas coisas nos corações. Sabe quando João Batista estava pregando lá? Vamos finalizar lá. Vamos parar por aqui. Vamos lá, Marcos. Irmãos, olha, se você tem alguma coisa contra alguém, irmão, se arrependa. Vamos lá se unir. Vamos fazer as pazes.